Fala galera, mais uma vez aqui no Turistando Cash. Vamos fazer a gravação do nosso segundo episódio. Queria agradecer todo mundo que fez a participação aí, comentou bastante no primeiro episódio, que foi com a minha esposa Karina. E aqui eu trouxe hoje um convidado ilustre aqui pra vocês. É uma pessoa maravilhosa, já adianto aqui. Ele é um rapaz que é pai de família, empreendedor e realiza sonhos através de muita coisa que ele vai explicar aqui pra vocês. Então eu tô aqui com o Adriano. Adriano, obrigado mais uma vez aí, tá sempre junto comigo. E bora, vamos conversar aqui, bater esse papo. Legal. E é isso aí. Queria que você se apresentasse um pouco pra galera aí. Claro. Não, primeiro quero agradecer gigantescamente aí o convite. Pra mim é uma honra estar com você nessa jornada, nesse projeto. Tenho certeza que virá cada vez mais frutos, né? A semeadura ela é livre, você semeia o que você quiser, mas a colheita ela é obrigatória e você vai colher em cima disso, eu creio nisso. E também já parabenizar o primeiro episódio, né? Poxa, começar com a esposa, né? Um projeto com a família junto já tem tudo pra dar certo. Então, Amém. Que bom que deu certo. O primeiro, tô aqui no segundo e a gente vai dar sequência. Quero voltar no 100º pra falar, putz, aniversário de 100 episódios, a gente tá aqui junto. Com certeza. Obrigado pelo convite. Vamos Obrigado junto. você. Bom, galera, trouxe o Adriano aqui, que ele é uma pessoa que sempre fez palestras em grandes empresas, então eu queria trazer essa parte de empreendedor um pouquinho aqui pra vocês. Ele é pai de família, então é uma referência como pai, como amigo, tenho como referência. Hoje eu não tenho filho ainda, mas ele é um pai de referência, então eu vejo o cuidado que você tem com a sua família, eu acho isso muito bacana, tá? E também trazendo a parte que você tá num projeto aí que você ajuda as pessoas através de algumas coisas que a gente vai contar aqui, né? Vai dar spoiler, vou né? deixar pra você contar. Então é isso, galera. Vamos... Acho que começar aí como foi a tua infância, a sua família. Legal. Bom, tenho 33 anos, eu sou casado com a Jaque. A Jaque, ela tem uma curiosidade, a Jaque ela é mestiça, né? Todo mundo acha estranho quando eu falo, mas ela é mestiça, ela é metade mulher, metade onça. Mais conhecida como a Jaconça. A bicha é brava, cara. A bicha é brava. Aí, segundo minha mãe, se não fosse uma mulher brava, não ia conseguir resolver minha vida. Então, a Jaque, tô casada há 12 anos, já vai fazer 12 anos agora com ela. Tenho fruto desse casamento, eu tenho o Bezinho, de 10 anos, e a Gigi, que tem 7 anos de idade. Então, tenho esse casalzinho. O Bernardo, ele veio com propaganda enganosa, já pega a dica. Veio o primeiro, falei, não, igual esse daqui eu quero ter 10. Beleza. Aí depois veio a Gigi. A Gigi com 6 meses, eu tinha 23 anos, eu fiz vasectomia. Eu falei, se eu tiver 50% de chance de vir outro bebê igual esse chorão aqui, não dá não. Chega. Aí eu falei, a Gigi foi um bebê bem chorão. No caso, bem chorona, mas foi muito, eu falo que é impactante a chegada das crianças, a mudança de chave e tudo isso como veio acontecendo, né? Tem sido uma aventura, uma linda jornada, altos e baixos, como toda a vida é, né? Principalmente quando a gente fala de empreendedorismo, do empresariado, mas ele realmente gera esse impacto. Casei novo, né? 33 anos, tenho 12 de casado, casei com 21, ela tinha 19, no interior de São Paulo, mas eu sou de São Paulo, capital, em Pirituba. Pirituba. Eu vejo aqui a Torre Eiffel, lá em Pirituba nós chamamos de Paristuba. Porque lá em Pirituba tem o Pico do Jaraguá. E aí o Pico do Jaraguá, ele lembra bem de longe, mas muito de longe a Torre Eiffel. E aí tem até uma música que fala sobre Paristuba, que, lá nós temos a nossa Torre Eiffel, que é o Pico do Jaraguá. Então, nascido e criado em Pirituba, mudei para o interior de São Paulo já com 17 para 18 anos para morar com a minha mãe. A gente teve uma adolescência bem complicada, uma hora morando com meus avós, né? No fundo da casa, numa edícula que tinha. Tive uma infância que tava tudo certo para dar errado, né? Certo. Uma infância não, uma adolescência. Uma infância maravilhosa, mas um processo de adolescência ali que tava tudo certo para dar errado. Minha mãe mudou para o interior, eu vim morar com ela com 17 para 18 anos. E foi ali que minha vida começou a dar uma virada, conhecendo pessoas que potencializaram aquilo que eu tinha como propósito de vida, me ensinando o que era propósito, principalmente, e me conectando com outras pessoas. E assim as coisas vão acontecendo, né? A gente costuma dizer que Deus não conecta pessoas, Deus conecta propósitos. Então Deus foi conectando, né, as pessoas com os propósitos certos para me impulsionar e chegar onde eu estou hoje. Então, graças a Deus, foi uma adolescência complicada, mas superada
com a presença de muitas pessoas que me ajudaram no meio dessa jornada. Hoje tenho minha mãe, meu pai muito de perto, minha família muito unida, e tenho, como você falou, o principal valor da minha casa é ter todos eles ao redor da mesa, ter todos eles no almoço. Eu sou o cara que cozinha em casa, então se tem visita em casa, quem cozinha sou eu. No dia a dia, já que faz ali o arroz com feijão para as crianças e tudo mais na rotina. Mas se tem gente em casa, passou de 4 pessoas, já tem que fazer alguma coisa diferente. Aí o chefe entra em ação. E aí tem até uma disputinha lá em casa, né? A Gigi, quando eu vou buscar ela na escola, ela pergunta: pai, o que tem de almoço hoje? Eu falo: o pai não cozinhou hoje. Ela falou: ih, pai, já sei então. Eu falei: já vai agradecendo ao Senhor pelo alimento, desde a porta da escola até em casa. Mas brincadeira, eu costumo dizer isso porque no começo do meu casamento, as maiores DRs era por conta de comida. Não, porque eu não sei cozinhar, mas não casei com ela por conta da comida, né? Agora, graças a Deus, ela faz a comidinha bem boa, mas quando se trata de doce, Jaqueline arrebenta. A Jaqueline manda bem. A Jaconça desenrola ali no brigadeiro e no beijinho com ela mesmo. E assim foi. Foi uma jornada bem turbulenta ali, a adolescência, aí na vida adulta, conhecendo essas pessoas, conhecendo a igreja em si que me abraçou, cuidou de mim. E aí começou minha vida literalmente adulta, ter que trabalhar, ter que trazer o pão para dentro de casa, conhecendo a Jaque no meio dessa jornada. E aí a gente começa... começou, né? E eu falo que foi uma janela dos meus 17 aos 19 anos, foi uma janela de oportunidades. E todo mundo passa por essa janela de oportunidades. Pode não ser nesse período de idade, mas todos nós passamos. A questão é que muitos de nós não aproveitamos essas oportunidades. E eu não queria saber se a oportunidade era azul, amarelo, rosa. Chamava a oportunidade e eu tava metendo a cara. E foi isso que aconteceu. E aí, pra você ter uma noção, eu conheci a Jaque fazendo missão. Eu fui através de uma igreja, que nem era a igreja que eu frequentava, porque eu queria conhecer um projeto evangelístico que tinha dentro da Cracolândia, em São Paulo. E a Jaque foi com a igreja dela. E eu conheci ela na missão. Então eu conheci ela na Cracolândia. Ela disse pra todo mundo que ela me resgatou da Cracolândia. Mentira. A gente tava lá com o mesmo propósito, só que a gente se conheceu lá. E aí nasceu o nosso relacionamento ali. Então o ponto é, quando nós estamos sensíveis às oportunidades que nos aparecem, nós precisamos agarrar elas com força. Então foi uma janela de oportunidades. Eu fui agarrando essas oportunidades que me potencializou. Pra vocês verem, a gente não conhece ninguém. Agarrar a oportunidade mesmo. Tava na Cracolândia, a Jaque resgatou ele e ele montou uma família linda, maravilhosa com a Jaconça. A Jaque. Tem nada a ver com isso, hein? Bom, legal, mas nesse período, conta pra mim, Idri. Com 17 anos você veio pro interior. Que cidade que você foi? Eu fui pra Campo Limpo Paulista, próximo a Jundiaí. Você já tinha familiares ali? Minha mãe tinha saído de Pirituba para morar ali. Minha tia morava em Jarinu, que é uma cidade próxima ali. E Campo Limpo era a cidade que... Ainda é, né? A cidade que tem estação de trem. Então a linha lá da Luz de São Paulo, ela morre em Jundiaí. Então 2 estações antes é a de Campo Limpo. Então minha mãe queria sair de São Paulo, do convívio de São Paulo, mas não queria perder essa tranquilidade de poder ir e vir de São Paulo. Então ela acabou mudando, não para Jarinu, no interiorzão ali não tinha acesso, só ônibus intermunicipal, para poder ir para São Paulo. Ela ficou em Campo Limpo, que era próximo da estação de trem. E aí eu fui morar com ela, em Campo Limpo Paulista. Uma cidade que me abraçou muito bem, por sinal. E aproveitei ali também, tenho hoje grandes amigos espalhados pelo mundo, literalmente, que nasceram ali em Campo Limpo, amizades que nasceram ali. Tá, e com 17 anos você foi pra lá, e qual que foi a oportunidade que você sentiu ali, um jovem, adolescente já quase virando adulto? O que apareceu ali pra você de oportunidade? Eu falo que tem uma frase que as mães falam quando a gente é pequeno e a gente não entende, cara. Que é assim: diga com quem tu andas, que eu direi quem és. A primeira oportunidade da minha mudança ali foi mudar o meu convívio. As pessoas que me rodeavam. Porque tem ciclos nas nossas vidas que pessoas vão nos carregar até lá e vão estar conosco até lá. Mas para o novo ciclo não significa que essas mesmas pessoas elas vão estar com você. E não é que você deixou de gostar das pessoas, você não está curtindo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com não cabe mais para esse novo ciclo.
e precisa ser conectado novas pessoas e desconectado outras. Então, a primeira oportunidade foi me conectar com pessoas que estavam alinhadas para esse novo ciclo da minha vida. Então, me conectar com pessoas que tinham a ver com aquilo que eu queria ser. Então, poxa, eu tenho alguém que é uma referência como filho. Eu não fui um bom filho na minha adolescência. Mas eu tinha um cara lá, o Lucas. Cara, o Lucas, ele era um filhão. Você via que ele estava sempre ali pra mãe, sabe? Próximo aos irmãos e tudo mais. Eu falei, cara, ele é diferenciado. Vou me conectar com ele. Né? Eu fui me conectando com essas pessoas dentro da igreja. Então, poxa vida, quantas pessoas eu acabei conhecendo que tinham princípios, tinham uns valores, coisas que eu não aprendi. Aprendi tudo errado, como não ser, eu aprendi, mas tinha algumas coisas que eu não conhecia. Então a primeira oportunidade foi mudança de conexões. Como que a gente vai para essa nova estação, se conectar com pessoas novas e deixar a conexão com as pessoas antigas. Mais uma vez, não quer dizer que eu deixei as pessoas para trás, bloqueei, né? Agora, se fosse na época, eu bloqueei no Orkut, no MSN, né? Mas só não cabia mais para aquele novo ciclo. Hora ou outra, quando eu tava em Pirituba, eu ia lá, visitava, almoço, fui padrinho de casamento de alguns amigos da infância, tudo mais, mas para o novo momento não cabia mais. Então, para mim, essa foi a primeira oportunidade. Mudança de ciclo de conexões com pessoas. Legal. E você comentou aí de igreja. Em Pirituba você já ia para alguma igreja? Você é de berço evangélico ou não é? Como que é essa história aí? A minha fé, ela sempre foi uma mistura de muitas fés. Minha casa era uma loucura. Tinha conhecia uma coisa, acreditava em outra e tudo mais, e eu acreditava em tudo. Até em gnomo, se falava pra mim, eu ia pra cima. Não tava nem aí. Não tinha muito essa vibe, sabe, de espiritualidade. Em Campo Limpo, minha mãe passou por um processo de conversão e ela começou a ir numa igreja e eu estava morando com ela e em respeito a isso, eu queria ser uma nova pessoa. Então, se minha mãe vai, poxa, deixa eu acompanhar ela. E eu comecei a ir com a minha mãe. E indo lá, eu falo que eu não tive aquela conversão de impacto, de chegar na igreja, chorar e, levantar a mão, mudei de vida, não. Eu fui conhecendo, foi um relacionamento com a igreja, um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo, conhecendo quem ele era, o que ele tinha para mim, o que ele pensava ao meu respeito, baseado na palavra dele. Então fui conhecendo. E aí nesse ambiente de conhecer, eu comecei a me apaixonar, né, por quem Jesus é, por aquilo que ele representa para mim, por aquilo que eu sou para ele. E aí foi um processo de conversão pós a ida para o interior de São Paulo. E isso ajuda demais. Por quê? Porque eu acabei de me desconectar com pessoas que não tinham essa mesma pegada, sabe? E eu falei, poxa, nesse lugar é um lugar de novos ambientes, novas oportunidades, eu vou caminhar por isso daí. E acabei conhecendo a palavra de Deus através disso. E aí fui indo para missão, fui estudar, fui fazer seminário em Belo Horizonte, comecei a querer entender. Eu sempre fui um curioso. Tô lá, já que eu tô aqui, deixa eu entender qual que é disso daqui, sabe? Vale a pena, né? Já tô aqui. Então eu acabei me conectando com a igreja, me conectando com a pessoa de Jesus Cristo no meio dessa jornada e entendendo a transformação em 2 etapas. A primeira, o que Jesus estava fazendo em mim, para depois para aquilo que Jesus estava fazendo através de mim. Então foi essa jornada, só que ela não acaba, né, Thales? Todos os dias, todas as manhãs, tem um novo tratar em mim para depois através de mim. Todo dia a gente tem uma oportunidade para fazer. Vem uma virada do casamento, vem a virada de pai de de pai de 2, de empresário. Todas essas situações e contextos de vida que a gente é inserido tem impacto de Jesus trabalhando em nós para depois através de nós. Então, no meio dessa jornada, ainda tenho, né? Todos os dias, tendo que ter esse discernimento e essa sensibilidade que não é fácil, mas que bem ajustado e bem disciplinado a gente consegue alcançar, de entender quem realmente nós somos para os nossos pais, para os nossos amigos, para nossa família e para quem nós somos para nós mesmos, né? E se encontrar em meio a isso. Então, o meu encontro com Jesus não veio na minha infância, não veio na minha adolescência, veio já na minha vida pré-adulta, se eu chamar assim. Não, legal. E nesse meio tempo você foi para a missão, conheceu a Jaque, então ali começou a sua família, vamos dizer assim, né? Onde você começou a ter o propósito ali de virar um homem da casa, casar, enfim.
Nesse meio tempo, como foi a tua parte de trabalho? Profissional? Profissional. Labuta, né? Trabalho. Porque assim, não tem um berço rico, não sou herdeiro, não tinha, não tem nada assim. O que a gente tem hoje é raça, não tem outra coisa, né? Então, o que tinha? Eu morava com a minha mãe solteira, eu e meu irmão, nós tínhamos ali... Perdão, eu tinha 17, meu irmão devia estar com uns 13, uma idade também bem complicada na adolescência, mas também não podia trabalhar. Então eu agarrava todas as oportunidades. Fui vendedor de curso de computação, fui dar aula de computação, fui garçom durante um tempo de aniversário de casamento, de aniversário de 15 anos, de casamento, de festas de gala. Comecei a colocar renda dentro de casa. E no meio dessa jornada, minha tia falou assim, tem uma empresa em Jundiaí que está contratando. Eu tô indo para lá fazer um exame, quer ir comigo e deixar um currículo? Eu fui. E cheguei lá, era uma empresa de carga e descarga de caminhão. Já tô na chuva, meu amigo. Bora. Tem que estar lá. E aí, entrei nessa empresa de carga e descarga de caminhão. Depois, a empresa que contratava, essa empresa que eu era um subcontratado, né, que nos contratava, gostou do meu trabalho. Eu carregava e descarregava o caminhão muito bem. Só tinha duas coisas a fazer, carregar e descarregar. Mínima... Pelo menos isso eu fazia direito. Já sei que eu vou chamar pra próxima mudança. Próxima mudança. Sou profissional em mudança. Inclusive, cabe um parênteses aqui. São 12 anos de casado, são 8 mudanças. Então, a gente já mudou 8 vezes de casa, justamente que eu sou profissional em carga e descarga. E aí, dentro dessa empresa, eu entrei lá mais uma vez, conectando algumas pessoas que gostavam do meu trabalho. E eu trilhei uma jornada de crescimento absurdamente rápida lá. 10 anos, tá? Não é rápido assim, mas baseado naquilo que eu cheguei até ano passado, foi muito rápido comparado com os demais no mundo corporativo. Maior empresa do segmento de logística do mundo, que é a DHL. Entrei como carga e descarga e saí de lá depois de 10 anos como um executivo de operações. Legal. Então foi uma jornada muito louca. Fui operador de pilhadeira, o louco do Excel, PROCV, todos esses negócios aí eu era maluco, ainda sou apaixonado. Quando minha esposa estava grávida, um amigo meu falava que meu filho ia se chamar PROCV, porque eu só sabia falar de Excel. E, eu falava, eu não confio nas pessoas, mas no Excel, o Excel não mente, cara. Então, no meio dessa jornada, passei por muitas funções dentro da empresa. E tudo que todo mundo falava não, eu falava sim. Adriano, tem uma operação no Belém do Pará. Quem vai? Ninguém quer ir, eu vou. Vai ter uma operação na região ribeirinha lá no Rio Amazonas. Quem quer carga e descarga de barco? Precisa montar uma operação. Eu montei antena do 4G e do 5G na festa do caprichoso, sabe? Então, assim, tudo que ninguém queria, eu queria. Por quê? Porque lá eu encontrava oportunidades. Então, me potencializou. Eu cheguei numa posição, antes dos meus 30 anos de idade, eu estava numa posição de executivo dentro da DHL que nem trainee, né? São pessoas, trainee são os jovens que já chegam lá meio que já na nata ali, já a um passinho de ser, e nem trainee eu já tinha chego lá. Mas por quê? Porque eu agarrava as oportunidades. Lógico, tem toda a graça, o cuidado, o zelo de Deus com a minha vida, todo o mentorado espiritual, né? Tudo que eu aprendi dentro da igreja, lidando com pessoas, óbvio, tudo isso daí colaborou e 90% toda a glória é do Senhor. Mas os 10% que era eu acordar de manhã, tirar o bumbum da cama e ir pra cima e trabalhar, esse daí eu vou falar, era eu e a Jaque, cara. A Jaque, faixa preta, doidona, amor, tem que fazer, ela vai, faz, acontece, vamos pra cima. Então, foram os últimos 10 anos, foram emocionantes lá em casa. Top. Bom, antes da gente falar dessa parte mais profissional aí, de 10 anos, o que você acha que foi essencial na tua nova jornada, a mudança, e aí depois falando mais pra parte do primeiro emprego ou dessa função aí que você começou, carga e descarga, na tua cabeça como adolescente virando adulto ali, o que você acha que hoje olhando pra trás fala, eu fiz isso muito bem e foi onde que eu tive essas oportunidades? Pra mim tudo define uma única palavra: disciplina.
Eu tive um avô que ele nasceu e morreu na mesma empresa. Ele entrou lá como menor aprendiz, não nem sei se chamava menor aprendiz na época, mas ele limpava a peça, lubrificava com graxa a peça e saiu de lá como um engenheiro-chefe numa metalúrgica. Foram mais de 40 anos trabalhando. E meu avô, como ele respirava aquilo, toda oportunidade ele me dava um tesouro. Ele falava assim, ó, lembro de tal história, aconteceu isso. Então eu me pego muitas das vezes buscando modelar aquilo que meu avô faria em meu lugar. Por quê? Porque a disciplina, meu avô, ele era negro numa metalúrgica alemã em 1900 e bolinha e brigando contra Deus e o mundo para mostrar a sua capacidade. Então assim, ele passou por muita coisa. E eu não consigo nem comparar a evolução dos tempos baseado naquilo que eu estava passando nessa jornada da minha vida. Mas eu consigo olhar para a disciplina que meu avô tinha. Porque em meio a isso ele estava casado, estava construindo uma casa, estava com a minha mãe, com a minha tia, como crianças pequenas em casa. Então eu falo assim, poxa, o que meu avô faria? Então o que me pegou muito foi a disciplina. Então eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Tem uma rota, chamava Rota do Bom Dia. Isso daí eu aprendi com meu avô e o nome eu que dei. Mas eu chamava de Rota do Bom Dia. Eu sabia os horários que os diretores chegavam e que os executivos maiores chegavam. Então o que eu fazia? Eu ia ao banheiro no meio da minha jornada nesses horários. Para todas as vezes eu cruzar com eles no corredor e dar bom dia e poder apertar a mão deles. Todas as vezes. Por quê? O subconsciente, segundo meu avô, no momento de tomada de decisão de poder escolher entre um ou outro, ele vai lembrar daquele rosto familiar. Então a Rota do Bom Dia, ela realmente nos ajudava e me ajudou muito a me conectar e ser a pessoa famoso quem não é visto não é lembrado. Então a disciplina de ir no banheiro no mesmo horário, a disciplina de você, né, não tinha despertador, não tinha celular ali ainda pra eu poder. Não, cara, eu sabia que tal horário é a hora que a tiazinha do café chega, é o horário que eles estão chegando mais ou menos, eu tenho que ir lá, tenho que apertar a mão, eu tenho que acordar cedo. Poxa vida, pra ganhar mais eu preciso fazer inglês, eu não tenho dinheiro pra fazer inglês, pra ganhar mais eu preciso fazer faculdade, eu não tinha dinheiro pra fazer faculdade, tinha que fazer faculdade pública, então como que eu vou fazer? Simplesmente não dormir, né? Como que a gente faz? Simplesmente não dormir. Então eu estudo, pra você ter uma noção, Thales, eu morava em Campo Limpo Paulista, a empresa era em Louveira, aproximadamente 30, 40 quilômetros de distância. Eu escolhi o segundo turno porque ninguém quer o segundo turno, que entra às 2 e sai às 10. A faculdade eu coloquei de manhã, então eu estudava das 6h45 às 11, a 1 hora da tarde, comia alguma coisa, pegava um fretado e ia pro trabalho. Saía do trabalho de Louveira 10 horas da noite. Chegava em casa por volta das 11h30, meia-noite. Para começar a fazer os trabalhos da faculdade, para começar a estudar o inglês, para no outro dia estar de manhã na faculdade. Faculdade pública, se você falta, você perde a bolsa. Então, tinha que ter uma disciplina. Tinha que aproveitar todas as oportunidades para dormir que davam. Finais de semana, tive que renunciar. Né? Então toda renúncia gerava um ganho. Então eu comecei a entender isso. Então se eu puder definir uma única palavra, o que aconteceu foi disciplina. E ninguém me ensinou assim, você tem que acordar cedo, você tem que fazer. Não, foi a vida batendo e baseado em históricos familiares, baseado naquilo que eu fui sugando ao decorrer do meu aculturamento, do meu crescimento, entendendo que, poxa vida, se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele faz, eu também faço. Então eu falei assim, qual que é o meu limite? Não tenho. Meu limite, não, se eu não tenho limite, então eu vou avançar nessa forma. Então foi basicamente essa jornada de disciplina para poder galgar algum espaço diferente em meio à multidão que eu estava vivendo ali. Muito bacana. O verdadeiro tá na chuva pra se molhar. Vamos lá, vambora. Não sabe como vai terminar, mas vambora, vai isso pra aí. cima. Não, isso acho que ficou bem marcante aí na tua carreira, né? O pouco que eu conheço. E isso é interessante porque hoje em dia o pessoal quer tudo pra ontem, né? Chega hoje na empresa, tô carregando caixa, não quero mais não. Não. Agora não tem. Então hoje acho que todo cenário deve sofrer com mão de obra. Nessa nova geração, não falando mal da nova geração, tem coisas boas, mas o pessoal que é da nossa geração, tô falando nossa porque eu tenho 36, tem 33, eu também senti muito isso na adolescência. A oportunidade estava ali, vamos abraçar, vamos pra cima e sem desculpa.
né? Então, sempre querendo mais. Hoje eu vejo a galera nova assim, tipo, eles querem mais, mas eles querem pra ontem. É isso. E aí... E tem que ser home office. Exatamente. Se não for home office, meu irmão... Exatamente. É diferente. Tem que ser home office, cara. A oportunidade tem que bater na minha porta, na minha casa, senão na do meu quarto, senão não acontece. Lógico que a gente tá generalizando aqui. Mas, infelizmente, é uma grande maioria. É uma grande maioria. Eu sofri com isso até há pouco tempo. Ainda sofro quando faço alguma contratação, jogo no mercado currículos e pego currículos de mercado para poder buscar. É difícil. Putz, eu tô oferecendo um salário de 3, 4 mil. A gente fez um processo seletivo no final do ano passado muito rigoroso. Salários altos, sabe? Mais de 10 mil reais para tentar fazer um negócio diferente mesmo. E aí, no meio, pessoas cultas, pessoas que estudaram fora, fizeram intercâmbio. E eu abri para perguntas, Thales. Primeira pergunta que me fizeram no meio da reunião foi: tem auxílio home office? Meu amigo, tem auxílio home office? Você não sabe de onde eu vi. Aí eu tenho que lembrar do meu avô, entendeu? Eu falo assim, rapaz, auxílio home office, cara. Se você não sair de casa, não tem jeito, cara. A pandemia deixou alguns caras meio abobados. Não tem jeito, não. Acontece. Mas é como você falou, é geracional. A gente vai colher daqui a pouco. O nosso trabalho agora é doutrinar as criancinhas, né? Aquilo que tá na nossa mão. Então o Bernardo é criado faca na caveira, cara. Rock and roll, já é tatame, é jiu-jitsu, não tem telinha de celular não. Vai pra, sabe, vida inteira é esportista. A Giovana a mesma coisa. Eu tento tirar eles desse ambiente, óbvio, vai chegar uma hora que vai sair do meu controle. Sim. Mas enquanto estiver na minha mão, cara, o que eu puder fazer pra ele conectar com pessoas, com vida, entender que o principal skill que o mercado pede hoje é um skill de liderança, são soft skills, né? Pessoas que realmente se comportam bem em meio à sociedade, sabe se relacionar. Isso vai fazer diferença, né? E não necessariamente somente a parte técnica. Legal. Essa parte de disciplina, então, fez a diferença na tua carreira. E para você chegar até onde você chegou aí com 10 anos, teve mais alguma coisa que você, no meio da tua carreira, você falou, agora eu preciso começar a me posicionar nisso, a estudar mais? Sem dúvidas. Vou pegar o gancho que eu acabei de falar. Pessoas, Thales. Pessoas. Se você não é bom com pessoas, você vai ter um limite. Você vai se limitar em algum momento. Porque a maior empresa do mundo só é a maior do mundo porque ela tem as melhores pessoas do mundo. Não tem como. O melhor mercado que você vai, só vai ser o melhor mercado da sua vizinhança porque você tem o melhor atendimento. E o melhor atendimento depende das melhores pessoas. Não tem jeito. Igreja. Jesus está em todas elas, ou a sua grande maioria. Mas por que uns vão em outras se identificam mais e outras menos? Por quê? Por conta das pessoas. Então, no meio dessa jornada, eu falei, opa, peraí. Eu preciso trabalhar menos e pensar mais. E para eu trabalhar menos e pensar mais, eu preciso ter pessoas que trabalhem mais junto comigo. Então, eu precisava cuidar das pessoas. Então, por exemplo, eu precisava desenvolver um projeto de entrega em euros, sabe? Em números grandes, mas não tem a ver com valor. Mas era números bilionários em euros. Tem que desenvolver o projeto. Sabe escola? Na hora do intervalo, você escolheu o time. Quem você quer? Quero esse. Cara, você pode pegar os melhores. Se você não souber liderá-los, se você não souber cuidar deles, se você não souber o que realmente motiva eles, o porquê eles estão ali, não vai entregar o melhor projeto. Não vai entregar. Pode ser o mais técnico possível, mas talvez não vai sair de um papel, não vai sair de um e-mail que foi enviado, não vai sair de um PDF. Então, eu entendi no meio dessa jornada que eu precisava aprender mais sobre pessoas. E a empresa foi sensacional com isso. Porque quando eu me posicionei com alguém que queria cuidar de pessoas, encontrei uma empresa que patrocinou tudo isso. Me deu a melhor faculdade a pós-graduação de negócios que tinha, gestão de equipe de alta performance. A empresa me mandou para Israel para conhecer sobre mindset de inovação, gestão de equipes de alta performance. Lá no nicho, sabe? Onde o polo das startups, né? Ali fala que é o berço das startups, está ali porque não está no Vale do Silício, está ali porque a mentalidade deles é outra. E como que consegue sair de uma reunião, de uma conversa de boteco, sair uma empresa bilionária, né? Um unicórnio. Como que nasce isso? Sabendo lidar com pessoas. Então, eu aprendi no meio dessa jornada, mas eu tive uma incubadora.
Porque você tem técnica. Se você não coloca ela em prática, não vai para frente. E aonde foi que a minha incubadora? A igreja. A igreja, porque você não dá para você ser, até dá, até certo ponto. Mas você vai me entender. Não tem como você ser uma pessoa, um camaleão. O que é o camaleão? No trabalho eu sou verde, eu fico verde. Na igreja eu tô meio aos vermelhinhos, eu fico vermelhinho. Em casa, minha família é amarelinha. Hoje eu tô amarelinho. Não dá, cara. Assim, no meu ponto de vista, eu só consigo entregar o que eu tô entregando de vida, de qualidade de vida para minha família, de sonhos, de realização de propósito. Por quê? Porque eu sou o mesmo no meu trabalho, eu sou o mesmo na igreja, meu filho pode andar comigo 24 horas que ele vai ver o mesmo pai. Então, o que isso começou a fazer? Eu comecei a liderar pessoas dentro da igreja. Por quê? Porque isso começou a me posicionar. Se você é um bom profissional no trabalho, você é um bom líder dentro da sua casa, você é um bom líder dentro da igreja. E você começa a ter ser reconhecido, não é nem ser colocado, é ser reconhecido com uma posição de liderança. Porque você começa a cuidar de pessoas, você começa a atender as pessoas. Eu chamo, lá em casa a gente tem a gente quer ter uma chácara um dia, e na chácara a gente vai colocar uma placa bem grande chamada Para-Raio de Louco. Lá em casa é para-raio de louco, cara. Onde estavam as pessoas, sabe a pessoa que não bate bem na cabeça? Passa lá em casa. Tropeça na rua, cai lá na minha casa. Por quê? Porque, cara, não é que não bate bem na cabeça, são machucadas da vida. Sim. Culturalmente machucadas. Então eu aprendi a lidar com pessoas. A igreja me deu suporte também para aprender a respeito disso de forma espiritual. E eu estava com uma empresa que me suportando tecnicamente. Então eu aprendia na técnica na empresa, praticava aplicava lá na igreja. Falava, opa, a matéria humana é a mesma. Agora vamos lá. O que é mais fácil? Você liderar 50 pessoas dentro da empresa que estão ali todo dia 30 tem que receber o salário delas, ou 50 pessoas dentro de uma igreja que você tem que motivar elas por aquilo que ela não vê, por aquilo que ela não toca, por aquilo que ela não ouve, que é a fé. Então, eu falei, poxa vida, se eu consigo ser, reconhecido mediante a essas 50 pessoas na igreja, a liderar por aquilo que elas não veem, por aquilo que elas não tocam, por aquilo que elas simplesmente ouvem a minha voz e crêem naquilo que eu estou falando, baseado no meu histórico de vida, liderar pessoas que elas estão obrigadas a estar ali é muito mais fácil. Então foi aí que eu comecei a ter um crescimento exponencial, porque eu aprendi a lidar com pessoas. Então a empresa começou a me projetar para não só mais lidar com o meu time, mas ensinar outros líderes a também liderar como eu estava liderando. Cuidar de pessoas como eu estava cuidando. Tirar vieses inconscientes da forma como eu comecei a trabalhar em mim para tirar vieses inconscientes. Então tudo isso foi auxiliando no meio dessa jornada. Lidar com pessoas foi para mim a chave. Bacana. Bom, nesse ciclo de 10 anos, agora você está um novo ciclo, acredito. Vamos falar um pouquinho disso, mas eu queria chamar uma pausa aqui. Vamos falar na pausa. Falar sobre os meus patrocinadores aí. Deixa o rapaz Sem eles nós não estaremos aqui. Exatamente. Tomar uma água, molhar o bico. Você que fala, eu que fico com a boca seca. E é isso aí. Bom, vamos falar aqui a nossa agência Turistando Chile. A agência é líder no mercado chileno. É de brasileiros para brasileiros, que leva você para conhecer todo o Chile, tá? Então, se você quer uma dica de empresa para conhecer outro país, tá aí a Turistando Chile. Temos a Clínica Excel Odontologia, que fica na cidade de Indaiatuba, tá? É uma clínica completa para mudar o seu sorriso. Bom, galera, agradecer a todo mundo aí, os patrocinadores, e vamos dar sequência aqui, Dri. Conta um pouquinho aí dessa nova jornada, essa transição com a empresa DHL, que é uma baita de uma empresa. O que fez você sair, Nesse meio tempo aí você também já estava fazendo outras coisas. Conta um pouquinho pra gente como foi essa carreira e essa transição. Legal. Bom, como eu estava muito voltado a ensinar pessoas dentro da empresa, lá dentro tinha uma oportunidade de você assinar um documento onde te permitia dar treinamentos e aulas em faculdades sem comprometer com os seus compromissos corporativos, Então eu assinei esse documento, eu tinha autonomia para poder, lógico, não no concorrente, Thales? Mas eu estava ali ensinando. Eu abri uma empresa, a Shift, Potencializando Propósitos, e a gente começou a dar palestras em algumas empresas
conhecidas no mercado, falando exatamente daquilo que eu tinha vivido, daquilo que eu estava vivendo, mas principalmente entendendo a dor da empresa. A empresa... Peguei um caso, por exemplo, que era a empresa ia fazer um PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária. Um momento super sensível para a empresa. E eles me contrataram para treinar os líderes para falar com as pessoas. Como falar com as pessoas num momento tão sensível, né? Para você também não mandar embora quem não era para mandar e, né? Fazer a seleção correta do joio e do trigo. Então, basicamente isso. E aí, no meio dessa jornada, eu falei, poxa vida, tem um negócio aqui. Começou a pingar mais aqui, menos ali, né? Eu falei, opa, dá pra até legal tá equilibrando. No final de 2023, vamos lá, 10 anos de executivo, meu filho tem 10 anos. Alguém sofreu no meio dessa jornada. E quem sofreu muitas das vezes foram as crianças, pela ausência dos pais, né? Do pai, né? A mãe não, a Jaque tava ali 24 horas. Mas eu não. E eu falei, poxa, se eu puder equilibrar minha vida profissional, mas tá mais perto dos meus filhos, e se eu tiver que errar, que seja agora, com 30, 32 na época, né? Com 31, 32 anos de idade, se errar com 31, 32, dá pra corrigir. Ainda dá pra acertar a rota, né? Vamos resolver. Então, o que aconteceu? Eu peguei, transicionei minha carreira, saí da DHL, abri um escritório físico mesmo, voltado para físico. Meu home office, né? É na minha casa, mas um ambiente da minha casa profissional, onde eu estava ali voltado para as palestras, voltado para treinamentos, voltado para ajudar outros empresários, ajudar outras empresas com essa bagagem corporativa que eu trouxe. Então, tive a oportunidade de trabalhar com o grupos de hospitais Veracruz, a oportunidade de trabalhar com a John Deere, com a Nidec. Todas essas empresas que eu estou citando são empresas que me chamaram para perto, me passaram primeiro um briefing do que eles estavam passando. Montamos algo bem personalizado mediante aquilo que foi apresentado e a gente fez um arregaço nessas empresas. A gente mudou o cenário dessas empresas, o clima da empresa, mudando. E assim, mudou para cima e aqueles que não acompanharam ficou nítido que não estava conectado com a empresa. E tudo bem. Ninguém, tirando meu avô, que é a única pessoa que eu conheço que nasceu e morreu na mesma empresa, tirando ele, cara, não tem problema nenhum. Eu mesmo na DHL, teve um período lá que eu saí, fiquei 2 anos fora e depois eu voltei. Então, não tem problema você ser mandado embora, não tem problema você pedir demissão, não tem problema. Não dá pra vitimizar essa situação, mas também não dá pra romantizar. Cara, você tá ali naquele momento, não fechou o ciclo, abre outro e vambora. O importante é trabalhar, o importante é trazer o pãozinho pra dentro de casa das crianças e vambora. Então, no meio dessa jornada, eu fiz esse em paralelo antes e depois eu transicionei e fiquei voltado para isso. Mas, junto com isso, além das palestras, veio mais um plus. E aí, não sei, já posso falar agora ou não? Cara, cheio de surpresas, cara. Mas vem cá, vamos falar da parte de palestras aí. Você acaba sendo um coach, então, para as pessoas? Um coach... Hoje eu tenho 3 mentorados, né? 3 pessoas que eu acompanho com mentoria. Hoje eu não pego mais nenhuma mentoria por conta da qualidade. Tá. Não tenho nada contra e nada a favor, não tenho uma opinião formada, porque existem mentores e mentores, existem coaches e coaches, né? E como qualquer profissão, existe muita gente boa e muita gente ruim, ponto. Mas da forma como eu gosto de trabalhar com as pessoas, mais do que 3 ali na rotina não encaixam. Por quê? Não é só sentar com a pessoa 1, 2 horas, montar um plano, alinhar, trazer ferramentas. Eu preciso fazer o acompanhamento. Eu tô um WhatsApp de distância, eu sou amigo, cara. Antes de ser mentor, eu sou um cara que é amigo. Eu sou um cara que é pai, cara. Meu filho não tá bem, eu vou lá, vou orar por ele, vou lá, quero saber da vida dele. Então, eu preciso ter essa qualidade. São mentorados que acabaram se tornando meus amigos. Não sei se isso eu vou dar continuidade ou não. Eu ainda tô analisando o esforço e o impacto disso financeiro para ver se faz sentido ou não. Mas o meu principal papel é trabalhar com equipes. Então, equipe de gestores. Poxa vida, tem gestores aqui que cresceram com a empresa. Ótimo, são pessoas que são técnicas, conhecem a empresa de cabo a rabo. Mas eles sabem lidar com pessoas? Eles sabem ouvir um não, falar um não? Eles sabem ouvir um sim, falar um sim? Na hora certa, no momento certo? Eles sabem reconhecer isso? Não, talvez 99% eu vou te falar que não sabe. Não é que não sabe,
não foi treinado para isso. Não foi treinado. Promoveu porque tempo de casa, era o único que sabia daquela função, era mais barato promover ele do que trazer alguém no mercado. Poxa, isso daí a gente encontra no mundo corporativo todos os dias. A diferença é como que a gente vai lidar com isso. Então, no meio dessa jornada, eu acabo acompanhando essas empresas e auxiliando. Então, eu dou treinamento específico para um grupo, ou eu faço palestra motivacional quando a gente fala de uma semana da segurança do trabalho e prevenção de acidentes, que é a CIPAT. Então, eu faço bastante... eu gosto da massa. Eu gosto de trabalhar com a massa humana ali, sabe? Tem muita gente, vamos fazer uma dinâmica. Então, para isso, o ano passado eu estava em Portugal. Quando eu saí da empresa, eu fui para Portugal. Fiz um treinamento de programação neurolinguística lá, na raiz mesmo, lá com um pessoal que veio de Londres, com os pais da programação neurolinguística. Então, o PNL me auxilia muito nisso, eu já conhecia, por conta que a DHL já tinha me dado esse suporte, mas eu fui me aprofundar. Aí lá mesmo, já dei palestra na Espanha para um grupo de fisioterapeutas lá, então acabei rodando bastante coisa a respeito disso. Mas o principal foco meu hoje é trabalhar com essa massa, onde tem um grupo de 5 pessoas ali, a gente junta, vamos entender. E um ponto que eu estou explorando agora, que eu já fazia antes, mas que eu vou explorar agora cada vez mais, é conflitos e problemas. Temos um problema na empresa. Você falar na sua empresa, a sua voz é aquela famosa frase que santo de casa não faz milagre. Eu vou lá e sou um facilitador. O que o facilitador faz? Ele não traz a solução, mas ele facilita a comunicação no meio da reunião para que os especialistas que estão ali tragam a resposta. Então, através de ferramenta, através de metodologia, a gente cria esse ambiente seguro, onde as pessoas podem se expressar, podem trazer os resultados e também lavar roupa suja, se for o caso, se fizer bem para o objetivo final. Mas eu fico ali como um conciliador na hora de lavar roupa suja e também como um facilitador na hora de trazer a solução do problema. Então hoje é basicamente isso que eu tenho feito. Uma coisa que eu estou estudando bastante assim para minha empresa é a parte de cultura, né? Cultura da empresa, para o pessoal estar com a visão e valores da empresa. Você deve pegar muita gente totalmente desalinhada com a visão da empresa ali, você consegue dar uma ajustada ou igual você falou, não serve, a pessoa acaba saindo fora. Aqui a gente está próximo a algumas rodovias, né? Então a maioria das empresas que eu dou são sempre próximas das rodovias. E aí eu sempre vejo onde ela está e aí eu crio o nome de um projeto. Então, por exemplo, está perto da Bandeirantes, eu falo que é o Projeto Bandeirantes. Ou qual que é o Projeto Bandeirantes? E se você não se adapta à visão, os valores, à missão da empresa, você vai para um novo projeto, que é o Projeto Bandeirantes. É daqui para a rua. E não tem outro projeto que eu possa te inserir aqui dentro da empresa, porque você precisa estar adaptado a isso. Porque o que acontece hoje? Toda empresa, 100% das empresas, se não faz, tá comendo bola. Mas 100% das empresas, no primeiro e segundo dia, tem uma reunião, uma agenda chamada Agenda de Integração. Nessa agenda de integração é passado valores da empresa, qual que é a missão da empresa, qual que é o propósito da empresa. Tudo institucional é falado ali. Ali é o dia que você pode levantar a mão e falar assim, opa, vim pro lugar errado. Quero descer. O que acontece? Nós não estamos ali pelo propósito. Nós estamos ali pela proposta, pelo salário. O que acontece? A gente vai lá e aceita. Só que a proposta, ela nos limita. E o propósito, ele não nos limita. Então, quando a gente está alinhado somente com a proposta, a gente fica aquilo ali. Cansei. Claro que você cansou. O salário já não é mais o suficiente. Ótimo. Vai embora, vaza. Não faz sentido. Então, quando eu chego na empresa, eu pego visão, valores, tudo mais, pego o institucional da empresa. Beleza. Eu faço uma pesquisa ali. Vou lá no chão mesmo da fábrica para o pessoal. Tudo bem? Meu nome é Adriano. Cara, você sabe qual que é a missão da empresa? Quantos anos tem de empresa? 7 anos. Não sabe a visão da empresa? Não sei. Aí ele fala, peraí. Aí ele saca de um crachá. Aí ele lê atrás do crachá. Aí atrás do crachá tá escrito, ele lê para mim. Bom, um teste ele já passou, que é o teste que ele sabe ler. Mas não era esse teste que eu tava fazendo. O teste de leitura tá legal. O pessoal aqui pelo menos sabe ler. Mas não era isso. Se você não estiver conectado com a missão, com o propósito da empresa que você está trabalhando, você vai cansar. Você vai chegar um dia que você vai estar exausto e qualquer lata de óleo que te oferecerem da parede vizinha, você vai acabar trocando por uma lata de óleo.
E não é só isso também, né? Chega uma pessoa mais nova que tá alinhado com a cultura, o valor, começa a crescer, eu vou falar, o que esse cara tem que eu não tenho? Porque deve estar puxando o saco de alguém, que não sei o quê. Então, amigo. Exatamente. E é amigo, é da família, alguma coisa assim. Então, isso eu vejo muito, assim, tanto nas empresas que eu já passei ou as empresas que eu tenho, eu vejo muito isso. O pessoal entra hoje, começa a se destacar, quem tá velho de casa, não tá alinhado ou já deu aquela desmotivada na empresa, né? Que eu sempre falo, a motivação é o meu pensamento, vem de dentro para fora, né? Eu posso colocar o melhor café da manhã, melhor computador, melhor cadeira para um funcionário. Se o cara não levantar de manhã motivado com a vida dele, quem sou eu? Eu vou motivar com a minha empresa? Não vai. Não vai adiantar. Então ele tem que estar motivado para falar assim, pô, cheguei aqui hoje, eu vou fazer o meu melhor, porque no final do mês eu tenho um salário, mas eu vou fazer valer a pena esse salário. Isso. Eu quero crescer, Então tem gente que tá lá por inércia, vou cafezinho, não vendi. Vamos fazer a meia-culpa, Thales. Eu vou fazer a meia-culpa nisso daí também, porque eu tenho identificado, passei por uma agora recente, uma empresa recente, onde eu tenho identificado que muitas das vezes o chefe, o dono, ou até mesmo o líder, ele está despreparado para fazer o quê? A manutenção do fogo. A manutenção do fogo. O gestor, o coordenador, ele nada mais é do que alguém que cuida da fogueira. Ele só precisa manter a chama acesa. Ele precisa colocar um galhozinho ali, ó. Tá apagando, coloca um galhozinho. Tá apagando, coloca... Só que o que acontece? Não são todas as fogueiras que são alimentadas pelos mesmos galhos. O que isso significa? Não, toda pessoa tem um combustível diferente. Tem um combustível diferente. Então, o que te motiva? Não é a mesma coisa que vai me motivar. Com certeza. Então, por exemplo, eu tive um gestor que ele chegava em mim e falava assim, cara, porque você vai ser promovido, porque vai acontecer, porque vai ser aquilo outro, aquilo... Cara, aquilo ali nem brilhava meus olhos. Nem brilhava meus olhos. Mas eu tinha um que falava assim, faz o seguinte, vamos entregar esse projeto até quinta-feira, a gente emenda sexta, sábado, domingo, segunda a gente mete um home office, mas a gente precisa entregar até quinta-feira. Beleza? Cara, aquilo ali, na minha cabeça eu já converti em quantidade de tempo que eu ia estar com meus filhos. Sabe quanto que eu ganhava mais por aquilo? Nada. Sabe quanto de hora essa empresa me pagava por aquilo? Nada. Porque eu terminei saído de lá e ia pra casa. Falei, cara, preciso entregar. Eu já chegava na segunda-feira falando pra Jaque, segura essa semana onda aí que eu vou entrar de cabeça no negócio aqui pra sexta-feira a gente ir pra praia. É isso. Cara, se ele sabia disso, se ele fazia isso de forma voluntária ou não, não sei. Mas funcionava. Mas funcionava pra mim, cara. Mas por quê? Porque, você vai receber uma cesta básica se você não faltar. Pô, cara, é sério. E tudo bem, pode ser que a cesta básica seja o combustível de algumas famílias. Mas, cara, é sério que a gente tá discutindo uma cesta de R$200? Sabe? Perto daquilo que eu posso entregar como ser humano pra dentro da empresa. Então... eu faço muita meia-culpa, porque tem muita pessoa que realmente é complicada, mas tem muito gestor que não sabe o que ele está fazendo ali. Ele é muito bom no negócio dele. Ele fundou, ele é o CEO, ele é o co-founder, ele é o que ele quiser. Ele ganha bem para isso, o produto dele é bom, o serviço dele é excelente. Mas o material humano dele, o que acontece? Turnover. Quantidade de pessoas entrando, saindo. Mas essa é a frase que a gente estava comentando há pouco, né? Mas essa geração não quer trabalhar. Cara, mas vamos fazer nossa meia-culpa. Nós estamos atualizados para liderar essa geração? Exatamente. Aí eu levanto a mão assim, ó. Vou falar para você que a empresa vai cumprir 10 anos agora em setembro, né? E eu fiz um curso recentemente. E aí o quanto a gente brinca de ter empresa, Adri. É isso. Porque o assunto é mais embaixo, sabe? Eu procurei, 10 anos que eu tenho empresa, eu nunca fiz um curso. Eu falei, agora eu vou começar a estudar, eu quero mudar algumas coisas da empresa. Foi meio que esse ano pra mim é decisivo, assim, a empresa vai fazer 10 anos, preciso tomar um rumo melhor, não que tá ruim, mas a gente quer evoluir. Diferente, outro caminho. E passa muito isso que você acabou de falar, muitas pessoas entrando, saindo, mão de obra tá ruim pra contratar. Mas, igual você falou, meia culpa, também tem parcela nisso. Se a gente não enxerga nisso, a gente fica, só quero meu cheque no final do mês. É isso. Vendem aí, meu prolabore. Praia, me dá um cheque gordo aí, tchau. Mas não é bem assim, né? Não. Então, isso eu venho conversando com a minha esposa, eu tô estudando esse ano, ela tá estudando na área dela.
mais parte de liderança, de empreendedorismo mesmo, como a gente tá focando nisso esse ano. Eu falei assim, não, quero buscar alguma coisa e tô um curso aí de 12 meses, né? Então tem uma longa jornada pela frente, já estou adaptando algumas coisas dentro da empresa, que não é fácil, né? É o que eu falo para meus funcionários hoje, toda mudança, ela é boa, se tem uma direção, só que toda mudança dói, né? Toda aquela mudança, igual a academia, você vai no primeiro dia, você fica todo dolorido, mas ao longo prazo, essa mudança vai ser boa para sua saúde. Falou o fitness aqui, né? Mas é bem isso. Então, eu falei, pô, eu tô fazendo mais do mesmo e não tô tendo... Então eu preciso estudar, preciso trazer coisas novas para dentro da empresa, até para os funcionários, e também a gente é sempre o espelho, né? O exemplo arrasta, Thales. Não tem jeito. Exatamente. E uma coisa que eu também posso agregar nisso, Rodri, é um pensamento que eu tenho, eu vi em algum lugar, li em algum lugar, que a gente não precisa ser o melhor da sala, né? Como líder e tal, mas a gente tem que estar com as pessoas que é melhor que você. Exatamente. Né? Então é isso que eu busco hoje, é nessa linha de estudo, tipo, de poder liderar pessoas, poder entender mais como funciona a dinâmica entre equipes. Então tudo isso para mim é novo, né? 10 anos, eu penso que eu tô começando ainda, né? É um tempo, né? Mas eu vejo muito isso que a parte da liderança também conta, né? Igual eu falei, a motivação eu acho que vem de dentro, né? Igual eu falei, não adianta eu querer motivar com chocolate, o cara, legal, um ovo de Páscoa, legal, mas... Não, você vai ouvir ainda assim, não fez isso. Mais que obrigação. Ou só isso. Só isso. Cara, eu te dei tanto, você me deu um bovinho da Cacau Show. Cacau Show, se você estiver ouvindo a gente, patrocina aqui. Olha, deixa. Então, é bem isso mesmo, cara. Mas legal, Dri. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais. Eu sei muita coisa que você não contou ainda, cara. Ó, tá dando tempo já. Tá dando tempo. Bom, fala um pouquinho aí do que você tá fazendo agora, né? Que eu também até sei que você já teve um programa de rádio misturado com a igreja. Pô, o Dri Eu sou multifacetas. Cara, eu sou apaixonado por comunicação, por pessoas, por vidas. Eu renuncio tudo e mais um pouco por pessoas. É basicamente isso. E em algum momento da minha vida eu também, como eu falei, você citou, eu tive um programa numa rádio evangélica. Então era um programa para atingir a juventude, tirar a coisa da chatice, né? Eu me converti numa igreja muito tradicional, então não tinha muitos jovens. E eu vinha, cara, do fluxo, era terrível, cara. Eu queria trazer aqueles meus amigos para dentro da igreja, mas não fazia sentido levar a galera, né, de terno e gravata, porque era para aquela igreja onde eu estava, era terno e gravata, não tinha como. Até não conhecer a igreja que eu frequento hoje. Mas até então era terno e gravata, era a única igreja que eu conhecia. Uhum. Mas aí o que aconteceu? Putz, o pastor falou assim, ô Adriano, então, você consegue... Eu sabia mexer na mesa de som, né? O irmão vai ter lá na programa na rádio e tal, mas você consegue ir lá pra mexer, colocar a música? Tinha CD, coloca o CD e tal. Falei, consigo, vou lá. Cheguei lá, fui 2, foi 3 semanas. Na 4ª semana, o irmão que era o apresentador do programa faltou. E eu tava lá. Aí eu peguei o microfone da mesa de som e eu fiz o som e fiz a apresentação do programa sozinho. Aí o cara nunca mais voltou. Ele tava em casa assim, ouvindo e falou assim, não, cara, deixa aí. Putz, então foi muito legal, foi uma experiência. Eu sempre brinco muito com isso na igreja. Eu vejo o microfone, eu já curto demais. A galera, quando vai fazer a narração de qualquer jogo, eu vou lá pra fazer bagunça, né? Então era de manhãzinha, aos domingos de manhã. Então eu fazia a voz do FM, sabe? Bom dia, galera! Tá começando agora mais um MJC, Movimento Jovem Cristão, somente aqui na Rádio Restauração, restaurando a sua vida com Deus. Você não pode perder a nossa programação. Hoje tem Aline Barros só para baixinhos. E não é a Xuxa, hein? Então foi um momento muito legal, cara. Top. Brinquei muito com isso. Deve ter vídeo. Cara. Pô, eu acho que nem tem mais. Tá? Não, deve ter, mas não tinha YouTube, não tava bombado na época, não tinha nada disso. Top. Então eu faço. Tem acampamento de igreja, a galera me liga, fala, Adri, vem aqui só no sábado à tarde pra fazer o Love Songs, recadinhos do coração. Aí tem festa disso, festa daquilo, aí fala Love Songs. Esse recadinho é de você, Thales, para Karina. Karina, aquele sorriso que você deixou em mim
Gente, quem não sabe, a Karina é a dentista do Thales. Aquele sorriso que você deixou em mim motiva meu coração a cada manhã. Então eu fazia aquela musiquinha de fundo. Top. Foi muito legal, cara. Então eu sou um cara que é apaixonado por isso, por comunicação, por pessoas. E aí, nessa transição de carreira, eu era cliente do produto de consórcio no mercado. E eu falei, cara, eu quero viver disso também. Quero colocar isso na minha vida. Por quê? Porque eu entendi que como um consultor financeiro, né, que é a posição, eu consigo ajudar as pessoas a fazer o que minha avó me ensinou desde pequeno, que é: pobre para guardar dinheiro precisa de um carnê, precisa de um boleto. Silvio Santos aprendeu isso e ensinou rapidinho, né, dando o baú da felicidade. Então, eu aprendi isso com consórcio. Hoje eu sou autorizado da maior empresa hoje de consórcio, administradora de consórcio aqui no Brasil. Então, eu trago para as pessoas uma oportunidade de ela comprar a casa própria dela sair do aluguel, dela comprar o carro dela fazer um investimento. Consórcio é investimento. E quem não sabe, quem fala que não é porque não conhece. Não conhece. Fazer a compra de um imóvel de leilão com consórcio. Ah, mas está falando que não pode. Mas pode. Sabe? Então a falta, biblicamente falando, a falta de conhecimento faz com que o povo padeça. E o que eu tenho feito hoje é ensinado. Hoje eu faço isso gratuito. Hoje eu pego qualquer pessoa, Adriano, eu quero entender mais sobre isso. Cara, marca aí. Faz um café bonzinho, sem açúcar pra mim. Fica tranquilo, vou sentar com você lá. A gente vai ficar 1h30, 2 horas. Eu vou te ensinar como fazer. Ah, Adriano, você vai vender pra mim? Se você quiser comprar, eu vou vender. Óbvio. Sou vendedor no final do dia. Mas se não, vai lá e tenta usar toda essa estratégia para qualquer outra administradora. Liga pro seu gerente do banco e tenta fazer com ele. Porque o meu principal papel hoje é potencializar as vidas. Seja na parte de recursos, não é fácil. Tá, você sabe disso, o empresário precisa de dinheiro, cara. E aí vai entrar num empréstimo, vai entrar num financiamento, nem que seja do governo, vai colocar a casa dele, o famoso home equity, né? Vai colocar a casa dele como garantia para pegar um empréstimo num juros altos com a Selic bombando. Cara, que loucura! Não, tem jeito, mas por falta de conhecimento o povo perece. Então o meu foco hoje é ajudar essas pessoas e com isso conseguir conectar algumas outras coisas, né? Então, por exemplo, eu tenho alguns amigos meus que acabam trazendo indicações para mim, e aí com essas indicações eu acabo ajudando alguns projetos. Tem missionários hoje que estão em Manaus que, poxa, eles estão lá sendo suportados pelo nosso trabalho, ou seja, eles indicam a gente acaba ajudando eles durante 12, 13 meses consecutivos, ajudando eles com isso. E, falando de turismo, por que não também para uma viagem para o Chile ou para qualquer outro lugar que seja, né? Porque com consórcio também dá para fazer. Isso, mais uma vez, Dona Vanusa, minha avó, fazia lá atrás com uma agência de turismo, ela colocava o carnezinho dela lá, todo mês ela pagava aquele carnezinho. Todo ano ela fazia uma viagem top com a família por ano. Uma viagem top por ano. Ela tirava férias e fazia. Quando ela voltava, já tinha outro carnezinho lá esperando ela. Hoje, nosso planejamento é baseado no nosso cartão de crédito. Quem não tem cartão de crédito não consegue viajar, não consegue fazer. Exatamente. Por quê? Porque não consegue planejar. Então, o meu papel é ajudar as pessoas a planejarem ir para o Chile, planejar ir para Disney. Eu vou te dizer, não sei hoje o valor do pacote, quanto que tá? Mas eu estou dizendo que para uma viagem internacional, uma pessoa que consegue poupar R$400 por mês, ela consegue levar o marido, o cônjuge em si, mais 2 crianças pagando R$400 por mês para uma viagem espetacular. Mas tô falando assim, não é Airbnb, cozi, não tô falando disso, tô falando de hotel, de 3 para mais estrelas, de traslado, de tudo, negócio completo. Por quê? Porque se planeja. Quem planeja, tem a famosa frase do livro Arte da Guerra, que é: quem antecipa governa. O planejamento nada mais é do que isso. Quem não planeja falhar. Então o nosso foco é ensinar as pessoas a planejarem para poder ganhar dinheiro com isso também. Top. E você teve a oportunidade de estar viajando aí, acho que foi alguns meses atrás. Você viajou a trabalho, né? E levou toda a família. Conta um pouquinho aí, brevemente, sobre isso. Cara, assim, lembra que eu te falei que a pessoa não tem como ser camaleão? Não dá. Quando eu estava no corporativismo, eu só podia viajar porque a empresa pagava somente minha passagem. Ponto. Agora não mais. O corporativo sou eu. O chefe sou eu. O dono da empresa sou eu. Então, se eu vou viajar a trabalho, vamos tentar casar as datas aqui, levar a galera comigo? Vamos. Então, hoje eu consigo
ter essa liberdade geográfica e financeira, com a oportunidade de levar minha família para onde quer que eu vá. E eu viajei, do ano passado eu fui 2 vezes para a Europa. A primeira vez eu fui fazer esse curso de programação neurolinguística, palestrar na Espanha, só que estava no meio do ano letivo, não tinha como tirar meus filhos da escola. Depois eu fui no final do ano, assim que acabou as aulas, eu já estava esquematizado, acabou as aulas, a gente vai. E aí eu fui para a Europa de novo, 6 países a gente visitou. Em meio a esses 6 países, uma agendinha de 1 hora, 2 horinhas com o cliente, fechava negócio, voltava para casa. Eu falei que tudo que eu ganhei em euro eu gastei lá, nem trouxe nada. O IOF nem me comeu, né? Eu já era, paguei 0 tarifa, porque o dinheiro já ficou por lá mesmo. Mas eu tive a oportunidade, no meio dessa jornada, Thales, eu consegui realizar o sonho da minha esposa de levar ela para Disney. Não foi na de Orlando, mas foi na de Paris. Sabe, era um sonho dela. E por que a gente não conseguir fazer isso agora, nesse momento? Não tem a ver com empreendedorismo, não tem a ver com empresariado, tem a ver com planejamento. A gente se planejou, a gente realizou, e hoje nosso papel é ensinar as pessoas a planejar, seja uma carreira, seja um momento de vida, seja a parte financeira, para que elas possam também realizar. Show de bola. Bom, galera, tá chegando aqui ao fim. Tinha muita coisa ainda pra Muita coisa, Thales. Muita coisa. Mas eu queria agradecer aí o Adriano por ter tirado esse tempo aí na semana pra gente ter esse bate-bola aqui. Só queria que você terminasse aí com uma mensagem, mas essa mensagem eu queria que você pensasse no teu filho, o meninão lá, né? Mas pensando uma dica que você poderia dar para qualquer jovem que tá começando a sua vida, mas como se fosse seu filho. Perfeito. Vou falar direto pra câmera que eu quero ter verdade no meu olhar pra quando eu falo pra vocês, da forma como eu falo com meu filho. Eu ajoelho, olho no olho dele, e a verdade que eu sempre falo é: você precisa estar rodeado das pessoas que vão te potencializar pro propósito de Deus pra tua vida. Simples e objetivo. Não sei qual que é o propósito, pergunta pro seu pai. Não tenho meu pai presente, pergunta para um tio. Não tenho tio presente, pergunta para aquele que te mentoria. Seja um avô, seja um chefe, seja um professor. Procure esse exemplo. Uma vez que você está conectado com o exemplo, seja leal e fiel àquilo que lhe está sendo orientado. Porque uma certeza eu tenho. Se você não crê, se a sua fé não te conduzir àquilo que você quer viver, com certeza a sua obediência e disciplina vai te conduzir. Então, esteja conectado com pessoas que vão potencializar o seu propósito. Show de bola. E pra finalizar agora, pra tua filha. Pra Gizinha. Pensando aí você me arrebenta. Nas meninas aí, o que você acha que é de valor pra uma menina virando mulher, pra seguir uma carreira, ou como uma mãe, né? Pensando na Jaque, Sim. Eu vou falar pra você, menina, mulher que ainda não é casada, que vai se casar, um recado que eu falo muito dentro de casa: olhe para o seu pretendente, olhe para aquele que você vai chamar de marido, para aquele que você vai chamar de companheiro, de parceiro, e veja como ele lida com a mãe, como ele trata a avó, como ele trata a irmã, como ele trata as mulheres da vida dele. Porque pode parecer que não, mas um dia você vai ser tratada igual, na mesma forma. Então, busque estar perto de pessoas que queiram te amar, independente do que você é hoje, mas sim daquilo que você será o amanhã. Show de bola. Galera, queria agradecer mais uma vez aqui ter passado esse tempo conosco. Queria agradecer todo o pessoal que já fez os comentários no podcast anterior, que vocês possam estar comentando aí, a gente vai respondendo cada um, tá? Agradecer aqui o Douglas aqui também do Espaço, toda a paciência e carinho conosco também. E mais uma vez, Dri, obrigado por ter aceitado esse desafio. Irmão, tá? É sempre um prazer, velho. E ó, eu tô pronto já pro 100º episódio, tá? Se Deus quiser. Estamos aí. Tem a câmera aí, quiser mandar uma mensagem final pra galera. Cara, além de tudo que eu disse aqui, eu quero mais uma vez agradecer você, AK. Vocês sabem o carinho que minha família tem pela família de vocês. Quero agradecer de verdade toda essa estrutura, porque se a mensagem está chegando, sendo ela boa ou ruim, só está chegando porque existem pessoas dedicadas a viver isso daqui como propósito. Então isso é sensacional e significante. Mas principalmente, esteja simplesmente rodeado de pessoas que te amem, para que você possa amar na mesma proporção. Esse é o segredo da vida. Pessoas é o principal matéria, o principal material que você precisa estar conectado para poder viver o melhor de Deus nessa terra.
Show de bola. Pessoal, que quer saber um pouquinho mais de consórcio, quer uma assessoria do Dri gratuita, ele tá gratuita. Chama ele aí, depois eu deixo o contato dele aí. Vambora. Tá? E quem quiser viajar também pro Chile ou qualquer outro destino através de um consórcio, fale conosco. A gente desenrola, hein? Agora eu vou entender melhor sobre isso aqui no offline. Galera, obrigado mais uma vez. Tamo junto e aguarde o próximo. Bora! Valeu!